Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast do ITP Conexões. Esse podcast que traz assuntos de interesse não só dos pesquisadores, alunos, o próprio ITP, mas para a sociedade também e, claro, para a gente conversar com os atores, quem está no mercado, quem está sabendo do que pode ser compartilhado aqui no ITP. E nosso assunto hoje é segurança digital, como proteger seus dados no mundo conectado. E a mesa do conhecimento aqui no ITP, a presença de José Roberto, que está há mais de 33 anos na área de informática. Ele é especialista em desenvolvimento de sistemas para a internet com sólida formação, pós-graduação em gestão de redes, ensino à distância, neurociência, educação, muitas MBAs, que é uma lista completa aqui, e atualmente é gestor de TI e telecomunicações cedido da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Inovação de Sergipe. Atua como CIOAS, que isso se pronuncia? CIOAS. Integra a Câmara Setorial de TI do Estado, foi delegado estadual da primeira Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica e possui certificação com a MECAF, é isso? Isso, exatamente. Olha, eu já vou pedir para você esclarecer mais informações da sua jornada e a presença de Saulo Rocha, aquele empreendedor especialista em tecnologia de informação e é fundador da TI 360, que oferece soluções para o mercado corporativo em foco em segurança e que está no mercado, está vivenciando essa questão da segurança com os empresários e todo está atualizado mesmo o que está acontecendo nesse sentido do tete-a-tete lá com o empreendedor. E também a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. E a presença do diretor-presidente do ITP, Paulo Doirado, no qual eu vou dar a palavra para dar as boas-vindas, oficial. Por favor, Paulo. Bom, dar boas-vindas e muito feliz aqui com a presença de vocês, aí o Saulo, o Zé Roberto. Creio que vocês trazem um assunto assim da maior relevância e da atualidade, né? Muito presente hoje, esse mergulho, essa imersão no mundo digital que a sociedade faz, precisa ter lastro, precisa ter segurança, precisa de algo que contribua para o crescimento e o desenvolvimento do cidadão, né? Enquanto usuário dessas ferramentas e que ele se sinta também abrigado e ao mesmo tempo com os proveitos que essa tecnologia pode trazer. Então, vamos ter um bom assunto para conversar. Muito obrigado, Paulo. E eu vou iniciar a primeira pergunta. Na verdade, é só vamos conhecer mais, porque tem um breve texto aqui, mas eu gostaria que você se apresentasse. Então, eu vou conversar com você, Saulo. Fala um pouquinho do seu trabalho profissional. Se apresente, por favor. Primeiramente, queria agradecer ao Paulo e o Jaciuk pela abertura do espaço, porque a gente já tá aqui, né? Já tava conversando de vários assuntos aqui, vários insights a gente teve aqui antes do podcast de fato começar. Mas na verdade eu sou formado desde 2010 na área de TI, mas eu só fui entrar na área mesmo lá em 2015, tá? Na área de programação primeiramente. Sempre eu tive empresa, né, de vários segmentos e acabei indo por uma certa necessidade de entrar na área de tecnologia. Né? Era o que num momento de dificuldade é o que me restou. E isso, entrei na área de programação, logo depois, né, migrei para a área de infraestrutura, que eu até hoje atuo ali com a minha empresa, que a gente faz atendimentos a outras empresas, ou seja, é uma empresa, né, B2B, onde muitas vezes a gente é a TI que a empresa tem, né? A gente terceiriza isso e a gente faz isso de uma maneira muito interessante, porque nós temos um monitoramento, né? Por isso que é 360, a gente monitora todos os equipamentos, desde notebooks, computadores, celulares e obviamente servidores, né? E qualquer dispositivo, qualquer appliance que tem ali dentro da empresa, para que a gente chegue muitas vezes antes que o problema seja percebido. Então, na verdade, é muito sobre isso, o que, né, envolve muito o assunto que a gente tem hoje, que é muito voltado à segurança também. Com certeza, muito obrigado. Por favor, Zé. Agradecer ao Paulo também pelo convite, ao Fábio. Tá? Meu início na área de tecnologia da informação foi na área pedagógica, como professor, mas eu sou um apaixonado, certo? Praticamente por todas as áreas, sub-áreas de conhecimentos de TI. Só que com foco, com ênfase também na área de segurança da informação. Tá? Gosto muito de levantar essa bandeira para os meus alunos, tá? E gosto também de a cada dia mais conhecer
certo? O que há de novo em relação tanto na área de ameaças como também na área de defesas, para que a gente possa, pelo menos, aos nossos clientes e aos nossos alunos, dar a orientação adequada de como você ter uma vida digital segura. Se você me permite também, queria também saudar aqui o meu colega, né, Zé Roberto, que está aqui nessa mesa, que eu já estava aprendendo muito com ele aqui antes, viu? Aqui vários insights. Somos dois. E assunto vai ter, inclusive, a gente pode dizer que esses assuntos são bem quentes, que está sempre atualizando. Falar sobre segurança, e eu gostaria de dar essa introdução, né, à mesa do conhecimento. Afinal, o que é cibersegurança e por que esse tema deve interessar não apenas as empresas, mas também a sociedade? Quem gostaria de começar, fique à vontade. Um pode falar, o outro complementa, e aí aqui é um bate-papo. Quer falar um pouquinho sobre as empresas? Eu acho que cibersegurança é um assunto muito atual, não só nas empresas, como na vida do cotidiano, né? Quem aqui não conhece ninguém que já sofreu aquele golpe do WhatsApp, né? Isso envolve cibersegurança, né? Um dos pontos ali da segurança, né? Eu acho um ponto mais sensível, porém mais fácil da gente combater você ter uma senha forte, você ter autenticação em 2 fatores. Isso já resolveria muito dessas questões, né? Sim, principalmente do WhatsApp, né, Zé Roberto? Sim, exatamente. Então, cibersegurança ele vai envolver tudo isso, desde o cotidiano, como a vida de grandes empresas, corporações, como bancos, grandes instituições, enfim. Cibersegurança, a definição mais prática é isso. Talvez o meu colega tenha uma definição mais... Né, gente? Oficialmente, cibersegurança envolve processos, envolve tecnologia, envolve também pessoas e cultura, tá? Só que na cultura do brasileiro, nós temos sempre aquela máxima que o brasileiro só fecha a porta depois que é roubado, tá? Ou então que nunca vai acontecer com a gente. Só que, segundo o CERT, tá? Que é a agência nacional que controla incidentes da área de segurança da informação, de 2023 para 2024, nós tivemos um aumento de 2.000% de invasões. Tá? Então, agora em 2024, foram mais de 86 milhões de contas de brasileiros que foram invadidas. Uma média de aproximadamente 3 contas por segundo. Tá? Então, essa história que não acontece comigo, que só vai acontecer com o vizinho, isso é passado. Isso é passado. E por isso esse assunto tem que ser discutido. Tá? Porque a gente tem que levar a informação para as pessoas menos instruídas. Para justamente essas pessoas que acham que pode acontecer com o vizinho, mas não pode acontecer com ela. E isso eu vivo muito no dia a dia, né? Porque o meu foco, né, é de pequenas e médias empresas, né? E eles acham que só acontece com os grandes. Exatamente. Até acontecer com eles mesmo. Na verdade, hoje, ataque de ransomware mesmo, né? Que é aquele ataque, que é o sequestro de dados, né? A pessoa, ela criptografa ali os dados e vai pedir um resgate. Isso é uma prática talvez da mais comum hoje, né? Que acomete, na verdade, as empresas. Então, assim, quem acha que está seguro porque tem um bom antivírus... Não tá. Eu conto ou você conta, Zé Roberto? Não, o engraçado é que durante muitos e muitos anos, quem ficou em primeiro lugar como técnica de ataque foi o phishing. Sim. Tá? E o phishing é um tipo de engenharia social. Engenharia social é quando você abusa da ingenuidade da pessoa, do cidadão, Sim, para obter informações privilegiadas. E para isso você não precisa software, você não precisa evadir nada, nem ninguém. Só que, em meados do segundo semestre de 2024, houve uma mudança de posição. Então, hoje, engenharia social é a primeira técnica mais utilizada de ataque no mundo. Certo? Seguido do phishing, propriamente dito, e, como você falou, ransom, que é o ataque da moda, né? É o ataque da moda. Então, eu já tive conhecimento, né, de empresas que sofreram esse tipo de ataque de criptografia, etc. E quando ela vai buscar os backups, todos já estão contaminados, porque a implantação, de repente, do golpe, entre aspas, se dá às vezes com mais de 6 meses de antecedência ou mais de 1 ano de antecedência, vão plantando ali já, né, o código, e a empresa não tem conhecimento, até que em um determinado momento isso é disparado, e quando você vai buscar os backups, aí você está com tudo contaminado já, e você vira refém, né, na perspectiva aí de ter que pagar um resgate, alguma coisa para reabilitar seu sistema. E isso é bastante comum, viu? Inclusive em empresas grandes. Eu escuto muito das empresas, né? Às vezes quando a gente vai chegar lá,
e fazer um diagnóstico ali inicial, né? Entendendo como é que ela lida com os dados. E, pasme, Zé Roberto, muitas empresas, né, principalmente desse porte que eu trabalho, diz assim, não, aqui tá tudo tranquilo, pô. Eu contrato um OneDrive, eu contrato um Drive, eu contrato um Dropbox. Eu digo, mas você acha que isso é seu backup? Aí diz, não, mas não é não. Eu digo, não. O backup ele tem que ter o básico, né? Que é você ter um versionamento, né? Você precisa ter o backup, por exemplo, da segunda, da terça, da quarta, da quinta, da sexta, porque caso aconteça, né, um ataque desse, né, você recupera o backup anterior e, em teoria, tá tudo ok. Só que você também tem que estar testando esses backups. Né? Não é só colocar lá e achar que tá tudo ok. Volta e meia, esse é o trabalho do TI. Volta e meia você, né, recupera um backup, entende, tá tudo ok, tá? Até porque, e nem por ataque, eu já vi situações de realmente ter ali um black block ali que danificou ali uma informação que a pessoa precisava e não voltou o backup. Resgatar. Então, assim, a gente precisa ter esses cuidados, né? Eu ia fazer justamente essa pergunta para ti, porque o ano passado eu fui fazer um diagnóstico de uma grande empresa aqui do estado de Sergipe, claro que eu não vou dizer o nome. Melhor não. Por questão de segurança. Por questão de segurança. E aí foi muito engraçado porque, olha, vocês fazem backup? Sim, fazemos. E qual é o período que vocês fazem backup? Todos os dias, tá, bacana. E qual foi a última vez que você testou o seu backup? E aí... Isso foi em fevereiro. Aí o cidadão me respondeu, não, o último teste foi em agosto do ano passado. Nossa, tá muito seguro. Tá muito seguro. Tá muito seguro. Eu acho que toda empresa tem que ter um plano de contingência, né? E fazer vamos dizer, um teste em cima desse próprio plano, né? Periodicamente. Eu acho que é um caminho, assim, porque redundância, né? Para você ir, inclusive, em lugares fisicamente distintos e tal, para você ter segurança, até por um risco de incêndio, uma situação outra, assim, mais local, né? E você ter seu plano de contingência, seu backup e tal, em outras instalações e que estejam seguros, né? Então, eu acho que envolve uma série de medidas que não é só copiar e guardar na gaveta ali seu pendrive, achando que com isso você está seguro. Né? Eu acho que o nosso professor aqui pode até exemplificar melhor, né? Mas inclusive faz parte da doutrina, né? Você ter backups, né, em locais físicos diferentes, né? Você fazer ali, né, o plano de contingência, a redundância, entre outras coisas, você precisa ter para garantir, né, que esteja tudo ok, que você de fato esteja seguro. A interrupção mínima possível, né? O mínimo possível, exato. O elo mais fraco sempre são os seres humanos. E a cultura envolve, tá, atrapalha muito isso. Porque tudo isso que nós estamos falando está muito bem documentado, tá, através de normas, através de ISOs, através de frameworks de segurança. Só que entre o papel e a prática existe uma lacuna enorme. Isso. Enorme. Ô Zé Roberto, eu sinceramente, quando você falou aqui, eu fiquei muito feliz de você tocar nesse assunto. Porque a gente, né, acha que a cibersegurança ela só envolve a questão tecnológica, equipamentos. Mas isso que você falou, Zé Roberto, se você vê se você concorda comigo, o Paulo também, né? Envolve cultura empresarial. Isso. Se a cultura empresarial ela não tiver muito bem alinhada em relação a isso também, vai ter gente com senha fraca, vai ter gente anotando senha no papel, vai ter gente que larga o computador aberto e larga o computador aberto, almoçar, que empresta a senha pro coleguinha, né? Que é muito comum. Exatamente, que isso acontece. Não acha que não, mas acontece. Pode estar acontecendo na empresa, né? Uma das coisas, quando eu entro na empresa, uma das políticas que eu sugiro a adoção é de criar um banco de senhas, né? Às vezes até de ordem pessoal mesmo. O cara bota no seu salão um banco de senha. Não use uma senha geral para tudo, né? Porque às vezes a pessoa usa lá a senha do Facebook, usa a senha do Twitter, mas usa a senha do servidor, usa a senha da aplicação da empresa. E aí, o que você acha que acontece quando, né, volta e meia vaza várias senhas aí? O que é que você acha? Essas senhas estão na internet. Como é que você acha que o hacker faz, né, para invadir? Ele cria um programinha e fica testando, né? Se ele já tem a sua senha lá, pô, fica maravilhoso. Ele tem um caminho, né? Já tem um caminho, só é testar. Não é isso, Zé? Senha perpétua
é o que mais se usa hoje aqui no Brasil, Ah, sim. certo? E sem estar no padrão de senha forte, por um motivo muito simples. É difícil de lembrar, então tem que ser algo fácil. Aí bota lá, sou da mamãe 1, 2, 3. Aí não dá, né? Aí não dá. E o mais engraçado é o seguinte, pelo contrário, é uma orientação que a gente sempre dá. Quanto mais importante é aquilo que a senha guarda, quanto mais importante é para você aquilo que a senha guarda, mais frequentemente ela tem que ser alterada. Alterado, perfeito. E, claro, com o perfil padrão hoje de senha forte. E sabendo que a senha forte de hoje não vai ser o mesmo padrão de a senha forte daqui a um ano. Sim. Porque a tecnologia avança. Sim. Mas eu gosto dessa prática do banco de senha, porque muitos bancos de senha ele já vem com gerador de senha. Uhum. Então, cara, gera a senha ali, e aí, em teoria, você precisa ter uma senha forte. E muitas vezes você usa no celular, você tem a biometria, né, para poder acessá-la, né? Então, assim, eu considero uma boa prática, porque, meu amigo, né, diante do que a gente já tem, é melhor você fazer isso para... Só quem perdeu sabe a dor de ter perdido dados, ou ter Sim, uma conta falsa ou invadida. É um prejuízo calculável. Sim. Inclusive, recentemente, a identificação de rosto, né? Parece que eles burlaram, né? Tem um pessoal fazendo golpes utilizando o desbloqueio por reconhecimento Impressão digital também. de face e tal. Eu participei de uma palestra sobre segurança. Eu tenho até uma deixa que eu achei interessante, que o palestrante começou já assim: pessoal, a bondade a gente consegue medir. Sei lá, Madre Teresa de Calcutá. Agora, a maldade. A maldade não tem, não. Está disseminado, está difuso. E isso simplifica a abertura justamente dessa palestra sobre segurança. A gente vê o que a pessoa é capaz, né? Mas aí eu pergunto, vocês que têm experiência, essas invasões, existe realmente objetivos ou a maioria, tipo, não, invadir, beleza, conseguir, é como troféu ou gente que invade mesmo para poder, todas as invasões são para fazer maldade? Isso é... Existem invasões focadas, né, em provocar danos mesmo, e tem outras que é uma espécie de competição de ver quem consegue quebrar um determinado sistema e etc, mas como exibição até, e Entre que um de repente aí coisa de disputa Existe aí de também, grupos, né? talvez a gente não entre aqui nesse assunto, né? Porque aí vai envolver várias coisas, mas inclusive envolvendo geopolítica, né? Tem países hoje, né? Na verdade, acredito que todos os países têm ali um corpo técnico ali, né? Digamos assim, né? Que são pessoas especialistas tanto em cibersegurança, mas pessoas especialistas em ataques também, né? Porque são os hackers, né? E a gente vê isso aí o tempo todo, né? E aí eu vou entrar com essa pergunta agora à mesa para a gente esquentar. Como o cidadão comum pode se proteger no dia a dia digital? Agora vamos ver se quem está assistindo, que ficou preocupado, eu acho, um pouco sobre esse assunto, e quais os cuidados básicos de tudo. Vamos fazer algo meio que didático mesmo para quem está assistindo. Hoje, o que as falhas, essa questão de senha que vocês falaram, mas eu acho que até, por exemplo, tem gente que usa o Facebook para fazer acesso a tudo, né? Utiliza o Facebook como chave de acesso para várias... Isso é perigoso? O que pode ser feito? O que vocês falariam sobre isso? Muita coisa nessa aí. Muita coisa, existe né, um Paulo? mundo aqui, né? Que você abriu aí agora. Você abriu uma caixa de Pandora, na Olha, verdade. Se você usa uma única chave para abrir tudo, Já tá errado. já tá errado. Exato. Tá, uma única chave para abrir tudo tá errado. E o tá? bom é aquele que usa a única chave para abrir tudo e ainda salva lá no browser. No browser. Então, o melhor Isso é pessoa. maravilhoso. Existem os programas que guardam, como vocês citaram, que guardam. Então, é mais seguro ter esses programas ou anotar num caderno? Não, com certeza os sistemas, né? Os sistemas confiáveis. São os cofres de senhas, né? Exato, os cofres de São senha. seguros. São seguros. Essa questão de você gravar a senha no browser, no navegador, tem uma técnicazinha que eu acho que um minuto e meio, você vai Talvez lá isso. inspecionar o navegador, Sim, muda lá o campo da senha, você descobre a senha da pessoa. exatamente. Não demora nem um minuto isso. Caramba. Isso o próprio navegador tem, né? Eu não vou dizer, né? A gente não vai, eu acho que eu até falei demais, lá, né? Com 3 teclinhas lá, você três vai abrir teclas, lá 3 e passos, você inspecionar. descobre a senha da pessoa. Exato. Tá? E não precisa ser especialista formado Não. na área de TI. Não. Tá? Hoje você encontra
cursos aí pela internet com a justificativa da bandeira branca, né? Mas que ensinam um monte de porcaria. E por valores bem baixos, né? Infelizmente, por valores bem baixos. Sim. Mas assim, quando você fala que o que é que o cidadão comum ele deve ter como prática de segurança, eu sempre gosto de tocar aqui no assunto da questão do software pirata. Então aqui é fundamental. Ainda o pessoal que teve uma época que ainda usa. Software pirata não tem por onde vir. E não existe almoço grátis, né? Não existe almoço grátis. 100% deles vão ter algum tipo de malware. Tá? Não tem para onde fugir. Tá? Você tem uma política de senha forte. Você não ter uma senha para tudo, obviamente. Mudar a sua senha com frequência. Tá? Não anotar no caderno. Não anotar no caderno. Nem deixar debaixo do teclado. Nem colado na tela do monitor. Essa certo? da tela do monitor é clássica, né? É clássico. E o pessoal acha que é lenda. Mas quando você chega numa empresa de médio ou grande porte, você encontra senhas anotadas no... Olha, bacana é quando a pessoa deixa a agenda dela em cima da mesa. Ou nas 4 primeiras páginas, ou na última tem lá, senhas com S. E a senha da vida toda da pessoa. Meu tá? Deus. E não é lenda, não. Isso não é mito. Não é mito. E assim, ter um comportamento seguro ao uso dos recursos computacionais. Tá? Tem gente por aí que tem o impulso de clicar em tudo quanto é link, em tudo quanto é arquivo, baixar. Eu já discuti com alunos meus. Abre anexos. Gente, não é para baixar. Mas o cidadão diz, professor, mas eu não consigo me segurar. Eu vejo que o remetente eu não conheço, eu vejo que o assunto não tem nada a ver com a minha vida. Mas clica. Mas eu clico para ver o que é. E isso acontece no e-mail, mas pode acontecer também via SMS, redes sociais, mensageiros instantâneos, ou seja, em diversos tipos de mídias. Então, tá? Às vezes vem no formato de meme, né? Manda lá, você vai clicar uma achando que é piadinha, uma coisa. E na verdade é um software malicioso, né? Agora vem uma pergunta interessante, Paulo, porque assim, a gente baixa os aplicativos para celular no Apple Store, né? Tanto o iPhone tem a central de aplicativo. E eu acredito que aquele programa que gerencia os aplicativos, ele cuida, mas não é isso que acontece. Não. Teve agora, Não inclusive, é isso que acontece. teve agora vários aplicativos que saíram da Apple, da Google, por justamente suspeitas de software maliciosos. Que tinha no código dele algo que poderia estar espionando, né? Ou inspecionando senhas, enfim. Me perdoem porque eu provavelmente vou dar o ano errado, tá? Mas eu fui em 2022 ou 2023, mas isso é recorrente. O primeiro software mais baixado do Google na área de segurança da informação era o malware. Era o malware. O primeiro mais baixado era o malware. Caramba. Tá? Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui para Saulo. Aí, Saulo, sua empresa trabalha com uma espécie de internet das coisas para as empresas. Você consegue monitorar os equipamentos, né, das empresas à distância. Sim. E está acompanhando ali de forma preventiva e tudo. Onde é que fica o limite entre o que é invasão de privacidade e o que é justificado pela segurança? Como é que a gente avalia esse tipo de situação hoje? Né? Excelente pergunta. Na verdade, o meu monitoramento, por exemplo, eu não vejo, né, tela, a não ser que a pessoa permita. Sim. Tá? Então, assim, se eu vou pedir um acesso remoto, a pessoa ela precisa permitir. Né? O meu sistema ele fica verificando processamento, CPU, quais são as portas que estão abertas, né? A saúde do HD, verifica links, né? Se os links estão ativos. Então, assim, eu não necessariamente eu fico vendo o que a pessoa está fazendo. Mas não tome como uma coisa assim, direcionada à empresa, não. Eu estou olhando de um modo geral, né? Com certeza. Não, eu estou falando e aí especificando a minha empresa, porque isso também é uma pergunta recorrente. Quando eu chego na empresa, as pessoas perguntam, tá, mas vem cá, você vai ficar vendo tudo? Eu digo, não, calma. Né? A gente não vai atentar contra a privacidade de ninguém. Muito pelo contrário. Né? A gente está lá para poder garantir que vocês tenham aí maior produtividade. Né? Porque se você tem uma empresa
onde os computadores... E aí é nítido isso, tá? Quando a pessoa me contrata, eu vou dar assim um exemplo. Contratou. Os primeiros 60 dias ali, geralmente eles estão muito acostumados com a antiga TI ou com nenhuma, né? E aí estoura alguns, né? Alguns vícios também, né? Vícios, e aí faz muitos chamados. Mas durante esses 60 dias isso cai vertiginosamente, porque como a gente está se antecipando o tempo todo, né, os suportes, os pedidos, os chamados, eles vão diminuindo, ou seja, aumenta a produtividade de fato dentro da empresa. Porque se o computador não para, se o computador não está travando, não está lento, ou seja, o seu funcionário está produzindo mais. Isso. Entende? Eu sempre tento explicar desculpa, Não, só pode para falar. concluir. Eu tento explicar muito ao empreendedor que o empreendedor ele gosta muito de número, né? Resultado. Eu digo, existe um custo oculto dentro da sua empresa. Só que você não sabe. Você está tomando prejuízo. E eu lido muito com isso, né? Quando eu chego, eu vou combater esse custo oculto, que é o funcionário que está lá, né, sem fazer muito porque o computador está lento, sem prestar um bom atendimento, sem dar resultado. Então, eu entro para resolver. Sim, muito bom. Perdão. Já que o senhor falou de IoT, esse serviço que você presta, ele é bem interessante, porque as pessoas nunca pensam em segurança do seu roteador, em segurança da sua Smart TV, em segurança da sua Até Fire da TV, Smart TV também. da Smart TV. Smart TV Porque- teve, se eu não me engano, no ano passado eu vi uma matéria que o pessoal estava invadindo, né? Sim. As Smart TVs. A Samsung orientou aos seus consumidores instalar antivírus em suas Smart TVs. Porque hoje, 66% dos ataques de DDoS do mundo parte de dispositivos como roteadores domésticos. Em 2018, foi antes da pandemia, o meu roteador doméstico em casa foi sequestrado 2 vezes. Nossa. Quando eu fui verificar, todo o tráfego da minha rede Wi-Fi estava sendo transferido para um computador no interior da China. Mas só curiosidade, o que eles fazem com esses dados exatamente? Então, esses dados, num primeiro momento, eles vão ser acumulados em um banco de dados, para que depois eles possam ser explorados numa tentativa de invasão. Tá? Hoje, se você for na Deep Web, na Dark Web, você encontra vazamento de dados na faixa de milhões. A cada arquivozinho de texto que você tem lá, tem 15 milhões de contas do Yahoo, 20 milhões de contas do Facebook, 30 milhões de contas do ConnectFlux, estão lá. E acessível, né? Para todo mundo. São dados que, no momento, são arquivo morto, mas a qualquer momento podem ser utilizados em invasão. Por quê? Porque a gente não muda a senha nunca. É isso que eu ia falar. É aquela senha, né? Quando sai, Facebook, vazou dados do Facebook, do Twitter, né? Que teve. É justamente esses dados vão para um banco de dados desse, vai para Dark Web, vai para pessoas que podem utilizar isso para explorar a vulnerabilidade. E a coisa é tão grave porque o cara que está do outro lado, eu vou tentar invadir o Facebook do cidadão, consegui. Opa! Será que ele usou essa mesma senha no Instagram? Opa! Bingo. Será que ele usou essa mesma senha no aplicativo do banco? Vamos olhar qual empresa ele trabalha. Vai lá na empresa, essa empresa, qual o sistema que essa empresa utiliza? Será que se a gente tentar... E aí, meu amigo, é um efeito cascata. É aí onde mora o perigo. Nossa. Nós vamos para uma das penúltimas perguntas, na rodada final aqui. Para vocês, como é que vocês enxergam a tendência para o futuro da cibersegurança no Brasil? Em termos utópicos, você acha que a tendência é ser mais seguro, menos seguro? Então, vamos lá. Eu penso no Brasil com o maior nível de regulamentação cibernética, tá? E que você tenha, principalmente por parte das empresas, uma política de zero trust, que é aquilo que você vai dar o mínimo de permissão possível para o seu usuário, tá? Somente aquilo que realmente é necessário para o seu usuário. E que essas empresas comecem dentro da empresa a tentar mudar a cultura do cidadão. Porque se isso acontecer dentro da empresa, provavelmente isso vai transbordar também para a vida pessoal e particular dele. Porque isso começando no âmbito familiar ou no âmbito particular do cidadão, eu acho que o processo é um pouco menos assertivo. Sim. Tá? Então eu acho que a exigência mais
começa principalmente no perfil de entrada do cidadão naquela empresa. Ele já tem que ter um perfil voltado ou minimamente preocupado no que se refere à segurança da informação. Mas se você me permite, Zé Roberto, eu acho que esse caminho já há uma luz no fim do túnel. Muitas empresas eu vejo, né? Já foi pior há 4 anos atrás. Já foi pior a visão que as empresas tinham sobre LGPD. Até participar de um processo de LGPD. Quem já participou de um processo de LGPD sabe o quanto ela veio para ajudar nessa situação, nesse quesito. Eu já participei, né, temos parceiros, né, que fazem isso dentro das empresas, então já participei de alguns clientes que tiveram que se adequar à LGPD, e para a TI é maravilhoso, porque eles já entregam todo um diagnóstico, e é muito bom que às vezes, né, o TI fala, mas quando vem um terceiro, né, e traz a solução, eles implementam. E ali tem toda uma política voltada à segurança, controle de senhas, tudo isso, né, computadores que saem, né, notebooks que saem da empresa precisam ser criptografados, que pouca gente faz isso. Isso o próprio Windows já faz. Mas e por que não ativa? Porque não tem conhecimento. Então, assim, eu acho que esse caminho, esse mundo, ele já existe. Já tem um futuro muito próximo ali. E eu acho que a LGPD ela veio como ferramenta fundamental para que a gente consiga ter esses melhores resultados que você perguntou e que o Zé Roberto aqui sobre o futuro. E sobre a família, né? Hoje você tem os smartphones que você tem um controle parental, né? Então, ative controle parental. Se você tem filhos menores de idade, ative o controle parental, entenda o que ele está acessando, o que ele está mexendo. Isso é de extrema relevância, né? Social, já que vocês trouxeram a gente para falar sobre isso. Paulo, por favor, quer adicionar? É isso, né? Esse limite, né, entre a privacidade, a segurança, eu acho que é um debate que tem que ser assim, muito presente, né? Com certeza. Porque a gente tem hoje uma pressão imensa desse ambiente digital, principalmente em cima de jovens e de crianças, e que é um descontrole, de certa forma. A gente criou uma cultura de se utilizar da geografia para dimensionar o que é segurança. Então, fazer um muro mais alto na casa, escolher um bairro melhor para morar, né? Não praticar atos danosos à sociedade e tal, né? Mas quando você vai para o mundo digital, a gente tem, eu digo que a internet, por exemplo, é o planeta sem geografia. Sim. Então ali é tudo ao mesmo tempo, em qualquer lugar, não tem distância, não tem fuso horário, não tem nada, está tudo ali disponível instantaneamente. E a gente não se adaptou no sentido cultural em relação a essa realidade. Então eu já vi situações, por exemplo, de um jovem, por exemplo, invadir um site de uma livraria e conseguir dar um download de um livro e ser elogiado. Agora, duvido que se esse jovem fosse pessoalmente numa livraria, pegasse um livro e saísse correndo, se alguém ia elogiar, né? Pelo menos alguém de boa fé. Então, essa é uma realidade que nós vivemos hoje, né? De não saber lidar com esse ambiente, de expor as crianças a todo tipo de acesso no mundo, quando a gente não permite isso dentro, vamos dizer, do espaço físico, geográfico, né? E se me permite, Paulo, essa realidade é tão presente na vida das pessoas, porque assim, você falou do livro, do cara que foi lá, mas e os software pirata? Isso. Quantas pessoas que estão nos assistindo aí tá com seu Windows pirata, tá com software pirata aí em casa? É a mesma coisa, aquela empresa, ela, né, investiu, desenvolveu. Sim. E é o mesmo princípio, só que aí já é um assunto, né, que a gente vai entrar aqui no assunto polêmico, né? Com certeza. Mas, talvez a gente precise gravar outro podcast, viu? Vamos na última rodada. É um tema grande aí, né? Vamos à última rodada. Conselhos rápidos para quem está assistindo por questões de segurança. Conselhos rápidos, né? Mude sua senha hoje. Depois dessa pode acabar o podcast aqui. Eu espero que ninguém adote a senha perpétua, mesmo com P maiúsculo, por favor. Escolha outra aí.
Mesmo com o P maiúsculo e o A, você bota um arroba, né? Não aí precisa, pronto, né? aí escapou geral. Aí já era. Por favor. Eu acho que é isso, professor. Eu acho que, assim, conselho, né, prático aí, muda a sua senha, né? Adote aí como é de falar, o não sei o que parental, né, para os seus filhos aí, controle parental, parental. controle parental, né, para os seus filhos, né, monitorem. E para as empresas tem um firewall. O firewall, né, tem firewall de todos os preços, né, Níveis de inclusive segurança. até firewall gratuitos que você pode estar utilizando. E de fato não é pirata não, tá? É gratuitos mesmo, né? Tem firewalls que são e assim, procurem um profissional de TI, porque se você acha que o modem da internet está protegendo os seus dados, principalmente você que tem empresa, lei do engano. Coloca um firewall na sua empresa urgente, porque você pode estar sendo monitorado, né, o tempo todo. É isso. Palavra final, Paulo. Não, aqui é só um momento mesmo de agradecimento. Acho que foi bastante rico essa reunião aqui. E você que está nos assistindo, fique ligado, fique muito atento a essas questões da segurança, porque é um assunto também muito dinâmico. Talvez se a gente viesse a se encontrar aqui daqui a um mês, a gente já tem uma pauta bastante mais diversificada de assuntos ligados à segurança, né? Com certeza. E a gente vê os noticiários todo dia trazendo coisas aí de invasões e outras coisas mais, né? Indevidas ou não autorizadas, e a gente, de um modo geral, como cidadão, está muito exposto. Então a gente tem que zelar com muito cuidado, com muita atenção e, se necessário, buscar a ajuda de pessoas que entendam, porque realmente nós estamos precisando avançar com relação à segurança e o uso de todas essas ferramentas que são maravilhosas, né? Mas que a gente precisa se adaptar e desenvolver uma cultura também para isso. E muito obrigado a vocês, uma presença que com certeza vamos renovar o convite aí breve, porque acredito que vão ter notícias aí, dizer, rapaz, vamos trazer aqueles caras aqui para a gente conversar agora sobre isso. Mas muito obrigado. Muito obrigado pela presença. E aí você pode compartilhar esse podcast para as pessoas que você acredita que também deve estar fazendo erros, né, de questões de segurança. E é só uma introdução, é um assunto realmente que se estende. Então, só para finalizar, este podcast é uma realização do Instituto de Tecnologia e Pesquisa. Muito obrigado e acompanhe os nossos podcasts. Obrigado.